Os irmãos podem assentar-se. Eu estou dando continuidade a uma série de mensagens no livro de Daniel. E o tema da mensagem, o tema geral da série de mensagens é Ouse Ser Firme. Não é essa minha, é o título de um livro do estudioso Eliot. E nós pregamos no dia 31, desafiando os irmãos a ousar ser firme diante de um mundo de distrações. Então, seja lá qual for aquilo que distrai o seu coração, ouse ser firme, permanecendo na palavra, permanecendo no seu compromisso com o Senhor. Então, essa é a primeira introdução. A segunda introdução é sobre o capítulo 4 que nós vamos pregar hoje. E o tema que eu dei para essa mensagem é a humilhação dos arrogantes. Queridos, nós estamos vivendo uma época, uma cultura de ostentação. Eu tive a curiosidade de pesquisar um pouquinho sobre aquilo que nós chamávamos de os 7 pecados capitais. E hoje eles já não são nem chamados de pecados, são chamados de virtude. E como um dos pecados que eu vou tratar hoje, segundo o texto que nós vamos estudar, é o orgulho. Aliás, orgulho, vaidade e soberba são sinônimos. Agora, dentro dessa cultura de ostentação, que gosta de aparecer, que tem prazer de aparecer para causar inveja no outro, que é um outro pecado, o orgulho, por exemplo, virou virtude. A vaidade virou autoestima. Então, queridos, essa teologia do espelho, espelho meu, é muito complicada. Então, a madrasta da Branca de Neve, no seu desejo desmedido de vaidade, ela chega dentro do espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E está tudo muito bem enquanto o espelho diz que não. Na hora que o espelho diz que existe, aí ela bota fogo no parquinho. Ela vira realmente a peste, contrata um matador, ela fica terrível. Parafraseando o conto, talvez pensássemos assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais poderoso do que eu? Essa é a versão do Nabucodonosor. Essa é a versão de muitas pessoas. Querem se olhar no espelho e descobrir se existe alguém mais poderoso do que ele. Então, queridos, o capítulo 4 de Daniel, ele é uma espécie de carta aberta para todo o império. O legal é que é o próprio Nabucodonosor que vai escrever esse capítulo. Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, anexa no seu texto. E eu pesquisei um pouquinho e descobri algumas citações feitas no final da vida de Nabucodonosor fora a Bíblia. Então, tem 2 historiadores. Tem o Joséfo, que viveu até o ano 100 depois de Cristo, ele faz uma citação. E nós temos Eusébio, no século II e século III, que também faz citações de Nabucodonosor e supostamente dessa enfermidade que ele teve, que nós vamos ter. Então, queridos, reverentemente, como vocês estão, queiram por bondade abrir suas Bíblias em Daniel capítulo 4. Eu vou ler inicialmente os 3 primeiros versículos, mas depois da leitura eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, porque a minha pretensão é de expor todo o texto. Os irmãos que estão aqui já há um pouquinho mais tempo sabem que eu vou expor o texto, explicar o texto e depois tirar algumas lições para nós. Então vamos lá. Daniel capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3, diz assim, palavra de Deus. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais
como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Oremos mais uma vez. Ó Deus, Pai, nós queremos te pedir humildemente, Senhor, coberto pelo sangue de Cristo Jesus, que o Senhor, que inspirou essa palavra, aplique em nossos corações. Quanto a mim, ó Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia e conceda-me o grande privilégio de ser fiel à tua palavra na exposição. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Os estudiosos dizem que passaram cerca de 20 a 30 anos entre o capítulo 3 e o capítulo 4. No capítulo 3 nós temos a chapa quente, não é? A fornalha ardente. Então passaram-se um tempo e agora Nabucodonosor escreve esse texto e ele vai seguir as regras normais de sua época. Tem o autor e tem o destinatário. Perceba que ele diz assim: o rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações. Ele está escrevendo e o destinatário é todas as nações. Alguém pode pensar assim: como é que pode ele dirigir o negócio a todas as nações? É porque ele é o Senhor de todas as nações conhecidas na época. Nabucodonosor foi o rei praticamente do primeiro grande império universal da história. Então ele tinha razão de escrever isso, ele não estava errado ao afirmar isso. É interessante também observar que ele estava velho. Depois de 40 anos de poder, e é interessante que nesses 40 anos, Daniel também acompanhou todo o percurso de Nabucodonosor. E nós temos aqui uma espécie de exaltação ao Deus, e ele diz assim: ao Deus Altíssimo, com certeza se referindo ao Deus de Daniel, que ele conhecia pelo bom testemunho de Daniel e também pelo bom testemunho dos amigos de Daniel. O texto parece informar, se você parar aqui, que ele vai dar uma história sobre a vida pessoal dele. E aí todo mundo fica atento para saber que história é essa. Então vamos acompanhar a leitura do versículo 4 até o versículo 18. Uma longa caminhada. Vamos lá. Versículo 4 até o versículo 18. Aí perceba que o texto agora está na primeira pessoa. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estou eu deitado na minha cama. Os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. Versículo 7. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está com você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o sonho. Interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra.
tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves dos céus viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo, que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo da terra e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos Santos Deus está sobre você. Nós temos aqui o homem mais poderoso do universo, acostumado a cenários terríveis de guerra, ele mesmo acostumado a mandar executar pessoas de forma terrível, ficando atormentado com um sono. O texto nos diz que ele ficou atormentado de tal forma que mandou buscar todos os sábios. Interpretem para mim. Não é a primeira vez que ele tem um sonho. No primeiro sonho, aquele da cabeça de ouro, ele queria que os sábios contassem para ele qual era o sonho dessa interpretação. Dessa vez não. Ele ficou tão atormentado que ele contou o sonho. Ele queria que interpretasse. Mas ninguém conseguiu interpretar. Então, por último, chega Daniel. E o interessante é que Daniel vai conseguir interpretar o sonho. O sonho tinha 2 partes. Uma árvore grande e frutífera, árvore derrubada, mas não totalmente. Agora, no versículo 17, vai dizer qual é o propósito de tudo isso. E se você acompanhar comigo direitinho, você vai perceber que o versículo 17, o versículo 25 e o 32 vai se repetir. Porque o texto está querendo nos dizer que essa é a ênfase principal. Esse é o principal ensino. O Nabucodonosor ficou assustado. E aí eu pedi lá em casa para o pessoal ler esse texto, né? Aí depois que eu perguntei: e aí, Nabucodonosor se converteu ou não? Argumentos para que ele não tenha sido convertido. Primeiro, ele mantém a linguagem idólatra. Versículo 9. Versículo 9, ele diz assim: eu disse a Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos Deus está com você. Mas o versículo 8 ainda tem uma ênfase maior. Ele diz assim: ele é chamado Beltesazar em homenagem ao nome do meu Deus. E o Espírito dos Santos Deus está sobre ele. O segundo argumento é que ele não se libertou da linguagem pagã. Os meus deuses. Ele continuava sendo um idólatra pluralista. O segundo argumento é que ele não elogia o Deus de Daniel. Ele vai elogiar a espiritualidade de Daniel.
os deuses estão com você. E aí, meus queridos, quando você compara as referências em Daniel 2,47, 3, 28 e 29, todas as vezes ele está falando do Deus de Daniel ou Daniel. Parece que ele tem uma confissão muito superficial. Vai mudando. Então, queridos, não tire conclusões precipitadas se ele era convertido ou não. O que eu quero que você fique agora na sua mente é que o sonho deixou um homem acostumado com atrocidades perturbado. O texto continua, versículo 19 até o versículo 27. Vamos ver a interpretação. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos. Versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra. Versículo 22. Essa árvore, ó rei, és tu. Isso aí já podia ter acabado. Com essa expressão, acabou a interpretação. Senhor rei, sinto muito. O que eu vou dizer não é fácil, mas a árvore aí é o Senhor. É você. Daniel, ele vai explicando item por item. Versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerá capim como o boi, como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admites que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer. Essa expressão 7 tempos tem uma treta entre os estudiosos. Alguns vão dizer que são 7 anos, mas é complicado porque a gente vai ver daqui a pouco que o Daniel vai usar essa forma de contagem, vai ser 1 ano depois. Alguns dizem que são 7 meses. Eu particularmente acredito que seja 7 meses, como fala em tempo. Mas enfim, não sabemos. E digo a vocês, é inútil pesquisar. Você vai ouvir muita baboseira que não tem nada a ver. Prosseguindo, versículo 26. Ordena para deixar o toco de árvore com raízes, significa que o seu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Céus dominam, uma referência para Deus que está nos céus. Agora, vejam o conselho que Daniel dá para o homem mais poderoso do mundo. Marque na sua Bíblia, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. O rei na hora pensou assim, se o conselho fosse bom, não dava, né? Ele diz assim: renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. O que é que Nabucodonosor e o anjo estavam dizendo? Que, em última análise, o reino que Nabucodonosor achava que era dele, era de Deus. Pertencia ao Senhor.
Daniel está aconselhando para evitar uma tragédia. E se fosse traduzir para uma palavra, o que Daniel está dizendo era assim: te converte. Deixa essas práticas e converta-se ao Senhor Deus verdadeiro. E aí, meus queridos, no Antigo Testamento, a maior evidência que alguém realmente era convertido ao Deus dos céus era deixar o politeísmo e ser monoteísta. Porque eles eram acostumados a vários deuses. Eles eram acostumados a orar e a pedir, seja lá o que for. Então, quando alguém deixava o politeísmo e abraçava o monoteísmo, era uma das evidências que realmente a pessoa era convertida. Daniel dá um conselho que muitos de nós não teríamos coragem de dar. Os magos da época certamente diriam assim: vou fazer uma poção para você dormir melhor, seu rei. Traga aqui algumas ervas tal, traga não sei o quê, bota no caldeirão, você vai dormir em paz, você nunca mais vai lembrar disso. Hoje talvez nós diríamos assim: vou dar um número de um psicólogo bom, de um psiquiatra para você. Ou então, eu vou dar um remedinho, que esse aqui eu tomo e apago, só acordo no outro dia. Daniel tem uma ousadia que nós não temos. Do ponto de vista espiritual, nós não temos. Ele recomendou a conversa. Então nós tivemos o sonho, nós tivemos a interpretação do sonho. Agora o texto não termina aí. O texto vai mostrar o que aconteceu. Versículo 28 a 33. Tudo isso aconteceu, tudo isso o quê? Tudo o que o sonho dizia, tudo que Daniel falou que ia acontecer. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Percebe que agora o texto não está na primeira pessoa, está na terceira pessoa. O rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ou seja, na nossa contagem aqui, 1 ano, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, certamente contemplando os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo, que foi construída e idealizada por Nabucodonosor, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Como o meu enorme poder e para a glória de minha majestade? Versículo 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. Versículo 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Nós temos aqui que ele ignorou tudo que Daniel falou. Certamente ele esqueceu o que Daniel falou. E 1 ano depois, cumpriu-se a profecia. Cumpriu-se o sonho. Gente, parece ser bobo, mas já vamos pensar que às vezes nós nos comportamos como Nabucodonosor, nós ignoramos as advertências espirituais que nós recebemos ao longo do ano todo pelas Escrituras. Porque assim, essa pegada do espelho, espelho meu, ela é válida.
Só que para o crente, o espelho meu, são as Escrituras. Ignorou. E aconteceu. O castigo foi por causa do orgulho, como eu dei ênfase aqui logo nos primeiros versículos. Ele perdeu sua honra como rei, seu reino foi tirado, ele perdeu a sua honra como pessoas. Sua razão foi tirada. A futilidade da glória do reino mundano do mundo foi tirada. Um castelo de areias. Ele queria ser mais que um homem, queria ser Deus, mas tornou-se menos que um homem, um animal selvagem. Por último, vamos ver a recuperação, versículo 34 e 37. Ao fim daquele tempo, aí volta agora na primeira pessoa. Ou seja, esse jogo de terceira pessoa, porque ele tinha perdido a sanidade, então não dava para confiar naquilo que ele estava escrevendo. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então, louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como ele agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer: o que fizeste? Versículo 36. Naquele momento, voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então aqui estão os argumentos para que entenda que ele foi realmente convertido. Primeiro, ele faz uma oração muito humilde. Eu levantei os olhos para os céus. Segundo, ele faz uma confissão que Deus tem poder e não ele. Terceiro, ele menciona a aliança quando fala de geração em geração. E por último, ele confirma que Deus resiste aos soberbos. Então, queridos, o trabalho humilhante de Deus não dura mais tempo do que o necessário. Deus castigou, Deus disciplinou, Deus restaurou. Algumas lições para nós. Primeira delas, eu queria que você pensasse e soubesse que o reino de Deus. O reino de Deus é um reino eterno. Diferente do reino terreno, que tem prazo de validade. Dura uma ou duas gerações. 140, 200 anos passa. Daniel já havia previsto esse reino lá, em 2:44, quando uma pedra iria destruir os reinos. A história do reino começa com a criação. Deus cria o ser humano e faz corregente. Somos chamados para reinar diante da criação, o ser humano. Agora, vem o Êxodo e mostra que o conflito entre os deuses é tão evidente desde o pecado que Deus faz questão de mostrar que os deuses pagãos não servem de nada. As 10 pragas, cada um para vencer um deus do Egito. Quando você chega na monarquia, você tem a aliança de Davi. Mas no reinado do reino mais próspero, do seu filho Salomão, o reino é dividido. Quando chega o exílio, tudo que era prometido a Davi está em ruínas. Aí no Novo Testamento a gente fica invocado.
Porque Roma está no controle de tudo. Vem Jesus que nos decepciona. Cura um servo de um militar romano, inimigo do povo de Israel. Fala com uma mulher samaritana. Diz assim: deixa as crianças virem. Queridos, a ideia do reino de Deus é um reino eterno. Ele já foi inaugurado, mas ele não foi consumado. Qual é o grande problema? É que nós temos grupos de igrejas onde privilegiam um ponto em detrimento do outro. Por exemplo, existe um grupo que acha que o reino é só no presente. Perde a esperança do futuro. Existem pessoas que acham que nós não devemos pensar ou pregar na esperança que há nos céus, porque a coisa é aqui na terra. Por isso você tem que prosperar, por isso você tem que ter saúde. O futuro, não, tem que ser agora, tem que ser hoje. Já existem outros grupos que não, só privilegiam o futuro. É a ideia do o reino de Deus está bem aí. Cuide. Quando na verdade precisamos ter equilíbrio. O reino foi inaugurado, mas não consumado. O problema, segundo Jesus, não é externo, não é físico, é interno, é espiritual. Agora, em um ambiente de arrogância espiritual, Jesus chega e diz: o reino dos céus são para aqueles que são humildes de espírito. Aqueles que se consideram extremamente falidos espiritualmente, que não têm condição nenhuma de fazer nada para ser salvo. É desses o reino dos céus. Então, meus queridos, o reino de Deus, ele é um reino eterno. Não dá para você comparar ou perder sua paz por essas coisas que acontecem aqui na terra. Israel está brigando não sei com quem. É o fim do mundo, Jesus está vindo. Está acontecendo não sei o que. Gente, é tanta loucura na internet. Porque se você não tiver essa dimensão de que o reino ele foi inaugurado por Jesus, mas ele não foi consumado, você fica doido. Você começa a ler as escrituras de forma errada. Tem gente que acha que o chip do celular é a besta, é o 66 da besta. Tem nada a ver, minha gente. E a moçada está endoidando o cabeção porque perderam a dimensão do reino eterno. Do reino que já tem todo o poder sobre todas as coisas. Então, queridos, essa é a primeira lição. Segundo, eu queria que pensássemos sobre o domínio de Deus. Deus domina sobre os reinos dos homens. Um Deus que governa o mundo e dá esse domínio a quem bem entende, pois é dele a exaltação. A humilhação de Nabucodonosor tinha o intuito de fazer com que todos os homens ficassem sabendo que o Altíssimo governa. O domínio é de Deus. O mundo diz que você é senhor do seu destino. Somos produtos de 3 coisas: genética, ambiente e escolhas pessoais. Dessas 3, 2 não estão na nossa posse. Não estão sob o nosso domínio. Você não escolhe a família que você nasce e você não escolhe aonde você nasce. Suas escolhas pessoais, sim. Mas o resto, não. Então, queridos, essa ideia de que você é o senhor do seu destino é complicado demais. Essa ideia de que você nasceu para ser cabeça e não cauda. Que conversa é essa? Imagine você tem um jovem ou um adolescente. Adolescente, 17 anos, com 1,55 m. E você diz: é isso aí, mano, você vai ser um atleta da NBA. Não vai. Não vai. É terrivelmente frustrante um negócio desse.
Essa ideia de que você pode tudo pode ser avassaladora quando você descobre que não pode. A maior parte das forças que fazem o que somos vem do Senhor. Se Deus lhe deu uma função de projeção, você não tem de ficar vaidoso com isso. Não foram seus méritos, não foi sua inteligência, é graças a Deus. E por que então nós nos gloriamos quando assumimos esse tipo de função? Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 a 7. Por favor, Andrezinho, coloque aqui para a gente ler. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 7. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Então, queridos, essa ideia de se arrogar ou de achar que você conquistou a coisa pelos seus méritos não combina com a fé cristã. Não combina com o reino de Deus. Antes, pela graça de Deus, glória a Deus, me foi concedido o êxito de entrar no vestibular. Graças a Deus e pela glória de Deus, me foi dado o privilégio de ser pai, de ser mãe. Pela graça de Deus, Ele me concedeu uma família, Ele me concedeu um carro, uma casa. É assim. E não foi pelos meus méritos. O domínio é de Deus, não nosso. Terceira lição. A paciência de Deus. Deus humilha o rei, mas sem antes lhe dar um tempo. Foi exortado ao arrependimento. Deus não trouxe juízo de imediato. O rei esqueceu do sonho. Mas Deus sempre é muito paciente. Noé, Deus deu 120 anos para o povo se arrepender. E o povo não se arrependeu. O orgulho e a presunção são os pecados que mais frequentemente atingem quem tem grandes coisas no mundo. Eles são inclinados a assumir a glória para si mesmo. A glória que só devia ser dada a Deus. Cada dia que passa significa que Deus está dando ao pecador mais uma oportunidade de arrependimento. Na verdade, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Deus é muito paciente conosco, pois não deseja que algum deles possa se perder, mas que todos venham a se arrepender. Deus é paciente, nós não. Nós queremos pregar e queremos que a pessoa imediatamente se converta. E quando ele se converter, ele deseja logo ser batizado. E quando ele for batizado, ele já tem um desejo enorme de participar de algum ministério. E quando ele estiver no ministério, ele começa a dar muitos frutos. E na vida real não funciona assim. Pense no seu processo de conversão. Pense em quanto tempo Deus bondosamente lhe concedeu. Pense em quantas vidas o Senhor usou para falar de Jesus para você. Deus é paciente. E nós deveríamos, à semelhança do nosso Deus, também exercitar a paciência. São duas coisas que no processo de liderança são confundidas com fraqueza. As pessoas confundem fraqueza com flexibilidade. Se você for um líder flexível, o pessoal acha que você é fraco. Se você for um líder paciente, o pessoal acha que você é fraco. E eu concordo com aquele cara que escreveu a música Caneta Azul. Como é o nome dele? Manuel. Ele tem uma música que é a minha cara. Eu só não tenho coragem de cantar. Eu vou deixar de ser besta. É mais ou menos assim. Porque eu sou um líder paciente e flexível. Mas eu tenho certeza que na mente de muitas pessoas sou um líder fraco. Mas eu, infelizmente, eu não me incomodo com essas coisas. Então, queridos, por último, o poder de Deus. Ele tem o poder para humilhar o mais poderoso dos seus inimigos.
Seu poder é irresistível. Todo ser humano sofre a tentação original de ultrapassar os limites que Deus colocou e querer ser como Deus, de assumir o controle. Normalmente as pessoas que têm esse ídolo no coração, desejo de querer ser Deus, ele acredita que os fins justificam os meios. Normalmente. Então, se a ideia dele é prosperar, ele não está nem aí, ele vai fazer o que for, ele vai detonar o mundo, mas ele quer prosperar. Se a ideia é segurança, proporcionar segurança às pessoas, ele vai tirar a liberdade de todo mundo. Porque no fundo do seu coração, o ídolo dessa pessoa é o desejo de poder. O ídolo de poder não são apenas para os poderosos. Você pode perseguir o poder por vias pequenas e insignificantes. Sabe o valentão na escola? Ele é o desejo de poder. Sabe aquele chefe chato? Eu vi o Leandro Carnal uma vez fazendo uma palestra sobre orgulho mesmo. Aí no finalzinho, um senhorzinho já, 60 anos, disse assim: professor, por que é que a maioria dos chefes são arrogantes? Aí ele disse o seguinte: tirando o meu atual chefe, todos os demais são arrogantes. E aí conclui, porque a arrogância no mundo de hoje se tornou virtude. É desejável. É sinal de maturidade. É pecado. Ofende o coração de Deus. O que temos é resultado da graça de Deus. Jesus, o Filho de Deus, o ser mais poderoso, o próprio Deus, abriu mão do poder e serviu a fim de nos salvar. Não vou ler Filipenses, porque os irmãos conhecem, mas eu vou ler 2 Coríntios 8, versículo 9. Por favor, Andrézinho. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. O poder é de Deus. E Jesus vai dizer que aquele que quer ser grande, sirva aos demais. Conclusão. Mediante a experiência humilhante narrada nesse capítulo, o Senhor promoveu uma mudança no coração do arrogante rei da Babilônia. Então eu assumo aqui a minha visão, que ele realmente foi convertido. O ensino é que a grandeza de Deus requer que nos humilhemos perante Ele. A humilhação para o reconhecimento do senhorio de Jesus é algo que necessariamente acontecerá com todos os seres humanos. Filipenses diz o quê? Todos os joelhos se dobram no céu e na terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No momento, todos serão humilhados. Se esse reconhecimento acontece hoje, Jesus proporciona salvação. Se você reconhece que Jesus é o Senhor de sua vida e não mais você, acontece salvação. Agora, se você não reconhece e você vem a morrer, ou Jesus vem a voltar, aí se concretiza o juízo de Deus na sua vida. Não haverá segunda chance. Não haverá salvação. Então, se esse reconhecimento acontece hoje, ele proporciona salvação. Se não acontecer até a sua segunda vinda, ou sua morte, ele proporcionará juízo. A advertência é que deixemos de ser amantes de si mesmo, para sermos amantes do Senhor, para amá-lo de todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e você ouvisse atentamente a aplicação desse texto. A primeira delas é:
O que domina o seu coração? Hoje, o que está no seu coração que está acima de Deus? Você pode dizer nada, mas a sua conduta diz outras coisas. Quando você opta em outras coisas em vez do reino de Deus, ela só revela o que está no seu coração. O que domina o seu coração? O orgulho? Quem é esse pastor para dizer isso? É muito mais fácil, diante de uma aplicação dessa, eu endurecer o meu coração, eu enrijecer o meu coração e dizer: quem manda no meu coração sou eu, e não a palavra de Deus. Entende por que o psalmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? Então, o que domina o seu coração? Orgulho, arrogância? Ou você tem um coração convertido? Se tu tens um coração convertido, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Vamos cantar no último canto.